Bem-vindos a uma nova edição de Conmebol Libertadores Magazine. Chegou ao fim a fase de grupos do torneio mais importante da América. Já conhecemos os 16 times que irão em busca da glória eterna. No programa de hoje, o Estudiantes viveu outra noite memorável. Em confronto direto com o Independiente Medellín, o empate não servia para os argentinos. A igualdade persistia e o goleiro dos colombianos pegava tudo, até que nos acréscimos e com revisão de VAR, o alívio chegou com Mikel Amondarain. Em sua primeira Libertadores, o humilde Platense precisava ganhar do Corinthians em São Paulo para chegar às oitavas. Os brasileiros tinham vencido as 5 últimas partidas em casa. Sapiola nem ligou e com 2 gols escreveu uma página dourada da história Calamar. O Boca não tinha margem de erro. Diante da sua torcida, precisava vencer a Católica para evitar a eliminação. Os cruzados não se amedrontaram, saíram na frente com um golaço e ficaram em primeiro no grupo da morte. O Boca não caía na fase de grupos há mais de 30 anos. Começamos no Maracanã. O Flamengo queria a vitória para ter a melhor campanha da fase de grupos. Para isso, tinha que vencer o Cusco. Flamengo classificado para as oitavas de final pela 9ª edição seguida. Jogada de Ayrton Lucas com Gonçalo Plata. De novo Ayrton. Toque para trás, De La Cruz. E Carlos Gamarra salva quase em cima da linha. Bola de Danilo para Emerson Royal. Ele prepara o cruzamento. Soto tira, Dias completa. Everton Araújo tenta de fora da área, a bola pega na trave. Agora é o Cusco no ataque, Colito com o Rui Dias. Mançaneda, Nicolás Silva. Andrew fez a defesa. Agora a jogada de Plata pela esquerda. Everton Araújo. Vidal fez a defesa. Rebote ficou com Danilo. Vidal pegou mais uma. Agora Bruno Henrique para Ayrton Lucas. Outra vez Vidal salvou. Imagens do segundo tempo. Bola de Royal para Paquetá. Pedro. Royal. Defesaça de Vidal. Mais Flamengo agora, Pulgar, Ayrton Lucas, Pedro para fora. E aos 35 do segundo tempo, Plata cobrou, Lino cruzou, Colman tirou. Bola de Royal para Paquetá, o goleiro soltou. Pedro lutou e Bruno Henrique marcou 1-0 Flamengo. 8ª vitória seguida do Mengão como mandante na Libertadores. 6º jogo seguido em casa sem levar gols. 39, jogada de Samuel Lino. Bola para Danilo. Lata. Bruno Henrique, de primeira. 2-0 Flamengo. Segunda vez na história que o Bruno Henrique precisa de apenas 4 minutos para fazer 2 gols na Libertadores. Já tinha feito isso em 2019 contra o Inter, nas quartas de final. Agora a jogada de Samuel Lino com Pedro. Vidal fez a defesa. Plata tentou a cabeçada no rebote. Ampuero tirou com a mão. O árbitro deu o pênalti. Lucas Paquetá na bola. Pé esquerdo e o gol. 46 do segundo tempo. O Flamengo nunca perdeu de rivais peruanos na Libertadores. 7 vitórias e 1 empate. Final no Maracanã, Flamengo 3, Cusco 0. Em La Plata, o Estudiantes tinha confronto direto pela vaga com o Independiente Medellín. O Pincharrata tinha a obrigação de ganhar. Passe do Chaverra. Eric Mesa tira, Chaverra insiste. Perlaça.
Muslera fez a defesa, Johnny Gonçalves mandou para fora. Independiente Medellín tentando a vaga nas oitavas pela primeira vez desde 2005. Segundo tempo, escanteio da esquerda, Núñez. Chaux fez a defesa. Foram 7 defesas do goleiro do DIM nesta partida. 46 do segundo tempo, escanteio da esquerda. Carrillo, Castro, Amondaray. 1-0 Estudiantes. Inicialmente, o árbitro teve a sinalização do gol irregular por parte do Bandeira. Mas depois, com a ajuda do VAR, o gol foi validado. E a torcida comemorou pela segunda vez. Final, Estudiantes de La Plata 1, Independiente Medellín 0. E o segundo lugar do grupo ficou com os Pintiarratas. Classificação final, Flamengo 16 pontos, melhor campanha da fase de grupos entre todas as 32 equipes. Estudiantes segundo, 9 pontos. Independiente Medellín com 7, vai jogar o play-off da Sul-Americana. E o Cusco com 1 ponto está fora. Agora o grupo B. Eliminado, o Nacional queria uma vitória para ficar com a vaga na Sul-Americana. O Coquimbo Unido já chegou ao Gran Parque Central, classificado. Maxi Gomes, beleza de gol de falta. Terceiro gol dele na fase de grupos, 1-0, 7 minutos de jogo. Agora Tomás Verón tenta o passe. Fernandes tira, Tomás Verón. Maxi Gomes, Gonçalo Flores defendeu. Agora uma falta do Tomás Vieira em cima do Francisco Salinas. Inicialmente amarelo, depois com a ajuda do VAR, o árbitro optou pelo vermelho. Falta criminosa mesmo. Agora o Coquimbo chega com Vadalá. Merria fez a defesa. Segundo tempo, córner da direita, Maxi Gomes tira. Sabala, Johansen, Salinas e a defesa do Suárez. Final de jogo, Nacional 1, Coquimbo 0. Em Lima, o Universitário recebeu o Deportes Tolima. Os dois sonhavam com as oitavas. Os peruanos só avançariam se ganhassem. Jogada do Lisandro Alzugaray. Para Jairo Concha. Neto Volpe, o goleiro brasileiro, espalmou. O Universitário tentava vaga nas oitavas pela segunda edição consecutiva. Escanteio de Carabali. Di Benedetto mandou para fora. Segundo tempo, jogada do Andy Polo aqui pela direita. Bola volta para ele cruzar. Jordan Osório é quem tira de cabeça. Agora a cabeçada do Trujillo. Guzmán. Juan Pablo Torres para Kelvin Flores. Romero defendeu. Falta para Andy Polo. Di Benedetto mais uma vez cabeceia e Neto Volpe pega.
Falta da esquerda, Santa Maria quem sobe. Jairo Concha vem de trás. Anderson Angulo tira. E o Tolima, pela terceira vez na sua história, passa da fase de grupos. Tinha feito isso em 1982 e 2022, final 0-0. Grupo B termina com o Coquimbo em primeiro, 10 pontos. Tolima em segundo, com 8. O Nacional, com 8 pontos, vai para a Sul-Americana. E o Universitário, com 6 pontos, está fora da Libertadores. Voltamos ao Maracanã. Com a ajuda do Independiente Rivadavia, o Fluminense precisava vencer o La Guaira. A equipe venezuelana também podia se classificar. Primeiro tempo, chance do Fluminense. Luciano Acosta cruzou. Mão do César da Silva dentro da área. Canóbio fez o cruzamento, repare. César da Silva acabou tocando a mão na bola. Pênalti marcado. Na cobrança, Savarino. 1-0 Fluminense. Com 12 minutos, o La Guaira conseguiu o empate. Erro do John Kennedy na saída, bola longa que Flavian Londoño conseguiu guardar no fundo do gol. 1-1. La Guaira marca gol na Libertadores pelo 5º jogo seguido. Agora a jogada de José Alimessa, cruzamento, Londoño, Fábio defendeu. (28 minutos) e o Fluminense passa à frente de novo. Hércules. Aproveitando o passe do Martinelli, 2-1 para o Flusão. Segundo tempo, 21 minutos, mais um gol do Flu, jogada de Guga. No meio, Nonato, Martinelli, Acosta, Canóbio recupera e chuta. 3-1 para o Flu, que superou a fase de grupos nas suas últimas 8 participações na Libertadores. A última vez que foi eliminado nesta fase foi na edição de 1985. Olha o Canóbio, hein? Com caneta e tudo. Faja fez a cobrança, Bernal tirou, Ortiz jogou para fora. Final, Fluminense 3, La Guaira 1. Vamos ao grupo C. Bolívar, em Santa Cruz de la Sierra, só dependia de si para conseguir a vaga nas oitavas. O adversário era o surpreendente Independiente Rivadavia. Primeiro tempo, 52 minutos. O Independiente Rivadavia saiu na frente. Buca, aos 52 minutos. O passe foi do Matias Fernandes, que tem 4 assistências na competição, mesmo número de passes para gol do Rodrigo Garro. No segundo tempo, o Bolívar empata. A bola do Robson Matheus desvia no Cauteruccio. 1-1. Bolívar com 13 jogos invicto como mandante, diante de argentinos na Libertadores, 8 vitórias e 5 empates. 47 do segundo tempo, Sebastián Villa aproveitou a defesa aberta e chutou no contrapé do Lampe. 2-1.
Bolívar não perdia para um argentino na Libertadores em casa desde 1970, quando tomou 3-2 do Boca. E aos 50 minutos, mais um do Independiente Rivadavia. Jogada do Vidia. Atencio. Lampe defende. Crego chuta. A bola cruza a linha e entra. Independiente Rivadavia é o segundo time estreante que termina a fase de grupos com 16 pontos. O outro foi o Atlético Paranaense no ano 2000. Final, Bolívar 1, Independiente Rivadavia 3. O grupo C terminou com Independiente Rivadavia em primeiro, com 16 pontos. O Flu avançou com 8. Bolívar, com 5, vai para a Sul-Americana e o La Guaira, com 3, está fora da competição. O Cruzeiro estava em boas condições, só precisava vencer o eliminado Barcelona de Guayaquil. O Cruzeiro tentava manter o seu 100% de eficiência em fases de grupos da Libertadores. Tinha conseguido a vaga nas oitavas nas 15 vezes em que jogou esta fase. Com 5 minutos, cruzamento de Fagner e Matheus Pereira. Fez 1-0 Cruzeiro. Gol de número 25 do Matheus com a camisa do clube. Agora a jogada lá pela direita do Fagner com Christian e Lucas Romero. Matheus Pereira. Caio Jorge. Sinisterra. Caio Jorge. Seria o segundo gol do Cruzeiro, só que o VAR anularia por impedimento. Do Sinisterra. Segundo tempo, mais Cruzeiro. Lucas Romero mandou para a área. Bola do Matheus Pereira para o Christian arrematar. Mais Cruzeiro no ataque. Lançamento do Fagner. Caio Jorge. Sinisterra. Cruzeiro 3-0. Caio Jorge tem 7 gols e 2 assistências nos últimos 14 jogos de torneios Conmebol. 27 minutos e o Cruzeiro foi em busca do 4º gol. Erro do Milton Celis. Villalba cruza. Matheus Pereira, que golaço! O Cruzeiro voltou a meter um 4-0 em competições da Conmebol depois de 7 anos. O último tinha sido contra o Huracan, na Libertadores 2019. Final, Cruzeiro 4, Barcelona 0. Com os 2 gols diante do Barcelona na última semana, Fernando Sampedri se igualou a Alberto Acosta como o maior goleador da Católica na história dos torneios da Conmebol. O atacante argentino chegou aos Cruzados em 2020 e desde sua chegada anotou 18 gols. A primeira temporada foi a mais goleadora, 4 gols na fase de grupos da Libertadores e outros 3 na Sul-Americana.
Entre 2021 e 2023, ele fez 7 gols. 2024 foi o único ano que ele passou em branco. No ano passado, Sampedri fez gol no único jogo que disputou. E na atual fase de grupos, já são 3 bolas na rede. Aos 38 anos, Sampedri mantém um nível extraordinário. Na Bombonera, o Boca queria voltar às oitavas após 3 anos de ausência. A única opção era conseguir os 3 pontos contra a Universidade Católica. Falta cobrada pelo Boca, Sampedri tirou. Contra-ataque de Cuevas para Succhi. Succhi para Mena. Até que a bola chegasse a Clemente Montes. 1-0 Universidade Católica. O Boca não perdia em casa na Libertadores há 19 jogos. Vinha de 10 vitórias e 9 empates. Segundo tempo, Blanco cobrou lateral. Jiménez tentou e jogou para fora. Depois de 14 jogos entre o Boca e chilenos, a Católica estava perto de conseguir a primeira vitória de um chileno jogando nesse estádio na Libertadores. Ángel Romero chegou a empatar o jogo, mas o Bandeira deu impedimento. Final de jogo, Boca 0, Universidade Católica 1. Boca não era eliminado antes das oitavas desde 1994. O grupo D ficou assim, Universidade Católica 13 pontos, o Cruzeiro com 11, os dois avançam. O Boca com 7 vai para a Conmebol Sul-Americana e o Barcelona com 3 pontos está fora da Libertadores. E agora vamos ao grupo D. No Uruguai, o Santa Fé precisava vencer para manter as chances de ir às oitavas. Se o Peñarol ganhasse, ficaria com a vaga na Sul-Americana. Aos 13 minutos, o Santa Fé saiu na frente. Jogada de Puerta para Bustos. E Zapata fez 1-0, o primeiro gol dele em 15 jogos de Libertadores na carreira. Cruzamento de Cabreira. A zaga rebate. Arezzo tenta, mais uma rebatida. Abel Hernández toca na direita. Cabreira acusa. Goulart, bola na trave. Lucas Hernandes cruza e Moreno finalmente tira. Peñarol não venceu nenhum time da Colômbia no século XXI pela Libertadores. 7 derrotas e 2 empates. Olha que bomba do Nico Fernandes Marmolejo. Conseguiu botar para fora. Com a ajuda do travessão. Bola para a área. Lucas Ferreira, Trindade, mais uma bola na trave, incrível. Depois de 8 jogos, o Santa Fé conseguia terminar a partida sem levar gols. Final, Peñarol 0, Santa Fé 1. Recorde histórico. Após o empate do Corinthians com o Peñarol na rodada passada, Fernando Diniz alcançou 19 jogos sem perder na Libertadores. É a sequência invicta mais longa de um treinador na história do torneio, com 12 vitórias e 7 empates. A série começou em 2023, quando foi campeão com o Fluminense, título inédito para o tricolor carioca.
Com um rendimento memorável, eliminou o Inter nas semifinais e derrotou o Boca na final no Maracanã. Na fase de grupos deste ano, classificou o Corinthians para as oitavas com 2 rodadas de antecedência. Já classificado, o Corinthians recebia o Platense em São Paulo. Os argentinos precisavam vencer para alcançar uma classificação histórica para as oitavas. Escanteio de Sapiola, mão de Rodrigo Garro. Com a ajuda do VAR, o árbitro marcou o pênalti. O Corinthians vinha de 5 vitórias seguidas como mandante na Libertadores. Na bola, Franco Sapiola, 1-0 Platense. A Marfil recupera a bola. Jogada de Retamar com Sapiola. Mais uma defesa do Hugo Souza. No segundo tempo, Mateuzinho para Hugo Souza e ele toca errado. Sapiola, rapidinho, se resolve, manda por cima. 2-0 Platense. O quarto argentino estreante a vencer no Brasil pela Libertadores. Antes dele, Argentinos Júniors, Central Córdoba e Independiente Rivadavia também o fizeram. Final, Corinthians 0, Platense 2. O grupo E terminou assim: Corinthians em primeiro com 11 pontos, Platense com 10. O Santa Fé com 8 vai jogar a Sul-Americana e o Peñarol com 3 está fora da competição. Na sequência de uma vitória marcante sobre o Palmeiras, o Cerro Porteño queria garantir o primeiro lugar do grupo. Para sonhar com as oitavas, o Cristal tinha que vencer. No segundo tempo, cruzamento de Morel e Verratti fez 1-0. Terceiro gol dele nos últimos 3 jogos da Libertadores. Abriu o placar contra o Júnior, contra o Palmeiras e contra o Cristal. Agora a jogada do Jonathan Torres. Até Cecílio Domingues, que volta para ele. Torres. Diego Henriquez salvou. Mais uma jogada de Morel. Até Domingues. Pancada pro gol. Boa defesa do goleiro. De novo com Jonathan Torres parando em Henriquez. Escanteio para Cecílio Domingues. Gustavo Velasquez vai para a cabeçada. A bola pega na mão do brasileiro Gabriel. Jogada revisada pelo VAR e o árbitro marca o pênalti. Cecílio Domingues cobrou bonito. 2-0 Cerro, que nunca perdeu do Cristal como mandante. São 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Final: Cerro 2, Sporting Cristal 0. Após a derrota para o Cerro Porteño, o Palmeiras queria se recuperar no Allianz Parque. O Júnior ainda tinha chances de ir à Sul-Americana. O Palmeiras nunca tinha perdido do Júnior na Libertadores, eram 4 vitórias e um empate até este jogo. E com 6 minutos, o Palmeiras saiu na frente. Arrancada de Flaco Lopes. Passe na medida para John Arias. 1-0 Palmeiras.
Flaco Lopes convocado para a Copa do Mundo pelo Lionel Scaloni. O Júnior não se intimidou e foi buscar um empate. Penha cruzou e Muriel empatou 1-1. Segundo gol do Muriel nos últimos 2 jogos da Libertadores. Quatro minutos depois, o Palmeiras foi à rede de novo. Diay cruzou, Flaco cabeceou no travessão. A zaga tira, Diay volta à carga. Martínez, Arthur. Flaco Lopes tenta uma, tenta duas. Bola devolvida para ele. Thiago Salceiro dribla 1, dribla 2. E a bola acaba sobrando para o garoto Alan. 2-1 Palmeiras. Flaco Lopes, que no ano tem 14 gols, 10 assistências em 34 jogos pelo Palmeiras. (45 do primeiro tempo). Palmeiras queria mais. Andréas Pereira. Flaco Lopes. Foi para a linha de fundo e rolou para o Arias Chapa. 3-1 Palmeiras, segundo gol do colombiano John Arias. Agora a jogada do M. Martínez e o Flaco Lopes manda no poste outra vez. Seis minutos e o Palmeiras chega ao quarto gol, já no segundo tempo, com Andréas Pereira. Terceira vez na história que o Palmeiras faz 4 gols contra um rival colombiano na Libertadores. Já tinha feito contra o Santa Fé em 61 e contra o Deportivo Pereira em 2023. Final, Palmeiras 4, Júnior 1. O grupo terminou assim: Cerro Porteño, líder surpreendente, 13 pontos. Palmeiras com 11. O Cristal com 6 vai para a Sul-Americana e o Júnior com 4 está fora da disputa. Eliminado, o Lanús só dependia de um empate para ficar com a vaga na Sul-Americana. Para o Mirassol, um empate garantiria o primeiro lugar da chave. Jogada de Medina, Marcite, no meio Sálvio. Walter Bou, Muralha faz a defesa. (22 minutos, escanteio da esquerda. Bola tirada pelo William Machado. Walter Bou para Medina. 1-0 Lanús. Com 19 anos, 214 dias, o Medina é o segundo jogador mais jovem a fazer um gol para o Lanús na história da Libertadores. Segundo tempo, Marcite lança para Dylan Aquino. Ele cruza e Sálvio desvia pela linha de fundo. Agora a jogada do Marcite com Medina. Aquino. Manda o sapato, Muralha pega mais uma. Lanús não perde um jogo como mandante na Libertadores desde 2017. A final contra o Grêmio. Final, Lanús 1, Mirassol 0. O Lanús alcançou sua 7ª vitória seguida como mandante em torneios da Conmebol.
É a melhor sequência ganhadora do clube em jogos internacionais. A série vitoriosa tem uma particularidade. Todos os triunfos foram por 1-0. O recorde começou nas oitavas da última Sul-Americana, quando o clube Grená foi campeão. Derrotou o Central Córdoba nessa etapa, passou pelo Fluminense nas quartas, pela Universidade de Chile na semifinal e no jogo de ida da Recopa venceu o Flamengo. Na atual fase de grupos, se impôs pela contagem mínima contra Always Ready, LDU e Mirassol. Agora o novo objetivo é manter a sequência na Sul-Americana para celebrar o bicampeonato. A derrota do Mirassol dava chances à LDU de ser a primeira colocada do grupo. Para isso, era necessário bater o eliminado Always Ready. LDU, que vem de 6 vitórias seguidas como mandante na Libertadores e sem tomar gols. Impressionante. O time do técnico brasileiro Thiago Nunes. Com 7 minutos já estava 1-0. Jerlin Quiñones foi quem finalmente superou o goleiro Baroja. 1-0 LDU. (18 minutos) e o Always Ready empata. Salcedo cobra falta, Trivério faz 1-1. LDU não tomava gols no Equador pela Libertadores há 9 jogos. E o Always Ready virou. Cabeçada de Fernando Nava no escanteio de Salcedo. Segundo tempo, Salcedo cobrou falta e Valle mandou para fora. Jogada de Djamil com Daverson. Bola tocada na frente. Djamil. Gol que acabou anulado por impedimento. Mas o Deivinho estava lá para ajudar, né? Erro do Always Ready. Pretel procura o Deivinho. Ele bate de fora da área e empata o jogo 2-2. Décimo quarto gol do Daverson em 45 jogos de competições da Conmebol. Jogada de Nava para Salcedo. Maralde. Valle conseguiu botar a bola para fora. E a virada da LDU aos 44. Adiala cruzou. Coroço. Daverson. 3-2 LDU. Terceiro doblete do Daverson na história da Libertadores. Tinha feito 2 vezes pelo Atlético antes, em 2024. Nas quartas contra o Fluminense e na semifinal contra o River Plate. Final LDU 3, Always Ready 2. Grupo G terminou assim, LDU em primeiro, 12 pontos, mesma pontuação do Mirassol. O Lanús com 9 vai tentar agora o bicampeonato na Sul-Americana. E o Always Ready com 3 pontos não joga mais competições internacionais no segundo semestre. Agora o Grupo H. Eliminados, Libertad e a Universidade Central da Venezuela cumpriram tabela. O time venezuelano vai jogar os playoffs da Sul-Americana.
Aí a tentativa de Vicente Rodrigues, que Victor Rojas conseguiu defender. Segundo tempo, jogada do Central. Camilo Zapata tenta e Espinosa salva no final. (17 minutos). Alexis Fretes erra na saída de bola. Daniel de Souza recupera. Solé. Zapata. Daniel de Souza. E o cruzamento para Cuesta. O ex-jogador do Internacional faz 1-0 para a Universidade Central de Venezuela. Agora o cruzamento de Villalba. A defesa rebate. Vicente Rodrigues afasta mal. Recalde é quem vai tentar. E o Morales defende. Primeira participação da Libertadores em que o Libertad não conseguiu ganhar de ninguém. Nessa edição, nem um ponto ele somou. Final Libertad 0, UCV 1. Voltamos a Quito para o último jogo. O Independiente del Valle e o Rosário Central fizeram um confronto direto pelo primeiro lugar. Ao Canádia bastava um empate. Olha o Ledesma metendo o calcanhar aí na pequena área, hein? Lembrando que esse time não tinha tomado nenhum gol nos 5 jogos até então desta primeira fase da Libertadores. Copete parou em Aldair Quintana. Agora o Del Valle que chega com Justin Lerma. Acertou o poste, veja aí. Romero. E a falta de Paul Fernandes sobre Romero. Pênalti. Sornosa foi para a bola e fez. Segundo jogador equatoriano a alcançar 20 gols por um mesmo clube na história da Libertadores. O primeiro foi Alberto Spencer, que fez 48 com a camisa do Peñarol. Jiménez mandou para Copete, na sequência uma bomba do Campas. Quintana pegou e Carabarral tirou. Primeira vez na história da Libertadores que 2 times do Equador terminam seus grupos como líderes. Final: Del Valle 1, Rosário Central 0. Grupo H terminou assim: Del Valle com 13, Rosário Central com 13. Os 2 classificados. A Universidade Central de Venezuela vai jogar a Sul-Americana e o Libertad está eliminado. Estas foram as 5 melhores defesas da fase de grupos da Libertadores. 5º lugar para Carlos Miguel. O Cristal buscava um empate no Allianz Parque. Veio o cruzamento, 2 cabeçadas na área e a bola não entrou, graças aos reflexos do goleiro do Verdão. Vamos ao Paraguai. Alexis Martín Arias. Falta para o Palmeiras no último lance. Murilo cabeceou livre. E o goleiro argentino salvou de maneira extraordinária. 3º lugar para Merria contra o Deportes Tolima. Flores recebeu na área, chutou colocado. E o panamenho foi espetacular. Vamos ao Uruguai para ver Andrés Marmolejo. O Peñarol tentava o empate contra o Santa Fé. Nico Fernandes arriscou de média distância. E o colombiano respondeu de maneira impressionante. A melhor defesa da fase de grupos foi de Mauro Silveira. Cruzamento da esquerda, Verratti. Cabeceou na corrida e o goleiro uruguaio fez uma defesa fantástica.
E estes foram os melhores gols da fase de grupos da Libertadores. Quinto lugar para Brian Rovira, do Tolima. Os colombianos perdiam do Nacional quando ele descontou nessa batida de falta espetacular. Vamos a El Alto. Finalização de Richet Gomes. O zagueiro do Always Red passou do meio-campo e não teve dúvidas. Um chute surpreendente para encobrir Losada, do Lanús. Terceira posição para o jogo coletivo da LDU. Medina para Cornejo, depois Tobar. De calcanhar, bola para Quinteiro, que driblou e deu o gol a Medina, que deixou o chileno definir o jogo. Cornejo. Vamos até a Colômbia ver Ferretti. Bola longa para Torres. A bola viajou no ar e o artilheiro abriu o placar com um disparo impressionante. E o melhor gol da fase de grupos foi de Juan Cruz Gonçalves. Após o cruzamento de Irben Ávila, o jogador do Cristal definiu de voleio. Excepcional! Agora vamos repassar os melhores momentos de mais uma semana de Conmebol Libertadores. E o jogador da semana é Franco Sapiola. Com um doblete memorável, ele liderou o Platense na vitória mais importante da história do clube e levou o Calamar às oitavas de final. Aos 21 minutos, o atacante de 25 anos abriu o placar contra o Corinthians de pênalti. Foi seu segundo gol de penalidade na fase de grupos. Também tinha marcado assim na vitória sobre o Peñarol em Montevidéu. Antes do intervalo, ele bateu de fora da área e obrigou o Hugo Souza a uma defesa difícil. No início do segundo tempo, quase ampliou a vantagem numa tentativa de gol olímpico. Minutos depois, ele aproveitou o erro de Hugo Souza na saída de bola e fez um gol para ficar na lembrança. Sapiola é o primeiro jogador argentino que converte 2 gols no Brasil pela Libertadores desde junho de 2023. A torcida do Calamar jamais vai esquecê-lo. E esses são os cruzamentos das oitavas de final da Conmebol Libertadores, que vão ser disputados entre os dias 11 e 20 de agosto. Obrigado por estar conosco. Nos encontramos no início das oitavas de final com mais emoções em uma nova edição de Conmebol Libertadores Magazine. Você esteve na companhia de Eduardo Monsanto. Um grande abraço!